Portanto, boa noite, pessoas. Já estamos ao vivo. Boa noite. Olá, boa noite. Hoje temos dois convidados especiais. Especiais porque são criativos também. Sim. E vamos deixar-vos apresentarem-se. Pode ser? Claro. Quem é o Dúlio? Quem é o Rui? Porquê é que bem. estão aqui? Então, o meu nome é Dúlio Canário. Tenho o dom de ter este nome fora do comum. É verdade. Tanto o nome pessoal como o sobrenome. Minha mãe gosta de nomes fora do comum. E estou aqui como um dos promotores do BB Blues Fest. Esta imagem fantástica azul que temos aqui em fundo. É verdade. Portanto, temos aqui hoje dois convidados, não é? Um que já sabemos, é o Dúlio, portanto, ilustres. E agora o Rui. Quem é o Rui? Sou o Rui de Velho, tenho 45 anos e com o Dúlio somos os criadores do BB Blues Fest. Portanto, a ideia inicial é nossa e penso que é um bocado sobre isso que vamos desenvolver também a nossa conversa, não é? Sobre Sim. espírito de iniciativa, a criação, o desenvolvimento de ideias, isso. Também vamos Sim. passar por aí, mas vamos Exato. conhecer-vos. Muito bem. Porque o festival nasce quando há... Vamos cavar mais fundo, então. Exatamente. Olha, uma coisa que me estava aqui a ocorrer, não é? Uma questão é como é que se juntam os dois, não é? Portanto, como é que o Dúlio e o Rui, portanto, se juntam, com certeza como é que se cruzam, não é? E depois como é que dão origem a este grande projeto, que já é um grande projeto. Esperemos que sim. Como é que nós nos cruzamos? Nós conhecemos na escola secundária, portanto com 20 anos, à volta disso. Menos. Ou menos até. Saímos sim. da escola secundária com 18. Por isso. Eu, pelo menos. Certo. E, Já lá vai um tempo. portanto, conhecemos-nos nessa altura. Obviamente, depois da escola secundária, cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, tanto separados, tivemos uma série de anos sem nos vermos, e depois, 20 anos mais tarde, através do Facebook, voltámos ao contacto e percebemos que tínhamos um gosto em comum. Ao longo deste tempo desenvolvemos um gosto em comum, aliás, era um gosto que até já tínhamos na altura, mas que na altura até nem tínhamos partilhado essa questão um com o outro. Mas 20 anos mais tarde percebemos que tínhamos esse gosto em comum. E foi assim, surgiu a ideia do BB Blues Fest, surgiu inicialmente de uma conversa que tivemos no Facebook. Epá, que giro, eu também gosto de blues, tu também gostas de blues, porreiro, eu gostava de ter um festival. Epá, eu também gostava de ter um festival e por que não um dia pensarmos nisto a sério? E assim foi, e o Rui agora com certeza vai contar a segunda parte da história. Eu vou contar a mesma história, mas se calhar com um bocadinho mais de pormenores. De facto, nós fomos colegas no secundário, fazíamos parte do mesmo grupo de amigos, embora não tivéssemos uma relação muito próxima, mas os nossos grupos de amigos estavam juntos, portanto, conhecemos daí. Na altura, e de facto 20 anos depois, por casualidade foi o meu irmão que me disse: olha, sabes quem é que tem uma banda de blues no Barreiro? E eu, não fazia ideia. O Dúlio. E eu disse: quem? O Dúlio tem uma banda de blues. Portanto, eu sabia que o Dúlio era músico. Então há aqui muito mais, não é? Portanto, eu sabia que o Dúlio era músico porque na altura, quando nós estávamos na escola, ele foi quando deu os primeiros passos, mas a ideia que eu tinha associada ao Dúlio era punk. Portanto, o blues foi assim um bocadinho estranho. Eu era um grande entusiasta do blues. E portanto depois quis descobrir mais um pouco e, como diz o Dúlio, foi através do Facebook, metemos contacto um com o outro e tivemos 3 dias a pôr a conversa de 20 anos em dia, perceber que vivíamos a poucos quilómetros um do outro sem contacto nenhum e depois ele teve um concerto no Avante, a banda dele foi tocar ao Avante, eu fui lá ver, começámos as conversas, descobrimos, como disse o Dúlio, este gosto comum, mas que a primeira conversa ficou um pouco o que é habitual nestas conversas, que é: olha que giro que era fazer isto, se calhar, quem sabe um dia mais tarde, se houvesse apoios, nós faríamos uma coisa dessas, e ficou assim. E entretanto chegou ao ano novo e quase como resolução de ano novo, liguei-lhe para irmos beber um café e disse: olha, vamos avançar com isto, Vamos lá fazer isto. Estás nisto? E ele disse que sim, pronto. E portanto, independentemente dos apoios que tínhamos na altura, que eram nenhuns, tínhamos uma ideia, tínhamos de ir à procura dos apoios e portanto foi assim. Isto corria o ano 2012. Importante. E em cerca de 4 meses montámos a nossa primeira edição do festival. Parabéns. Obrigado.
E na altura apenas com bandas portuguesas. Na segunda edição já internacionalizámos, mas a primeira edição foi apenas com bandas portuguesas, um pouco experimental ainda, mas foi assim, foi desta forma. Portanto, como é que em 4 meses se cria um festival? É obra. E notem, nós não somos profissionais do ramo, cada um de nós tem as suas funções, as suas profissões. Como é que se monta um festival deste? Foi essa a pergunta que se colocou. E como é que chegam, não é? Portanto, essa primeira edição, com certeza com, não sei, com uma imagem, com um nome, com... Nós tínhamos, na verdade, esta imagem que podemos ver aqui, que é a imagem característica do Baby Blues Fest, só aparece na segunda edição. Mas para montar a primeira edição, nós no fundo juntámos aquilo que eram as nossas características pessoais e a nossa experiência, o melhor de dois mundos, digamos assim. Portanto, o Dúlio era músico e conhecia todo o ambiente da música, os bares, as bandas, a técnica, tinha os contactos todos, portanto sabia o blues que havia em Portugal. Eu, por outro lado, apesar de gostar muito de blues, estava completamente fora da cena musical, mas em contrapartida tinha mais experiência organizativa, porque era dirigente associativo na altura, fui durante muitos anos dirigente associativo do CABB, ligado ao atletismo, ali na Baixa da Banheira, que fundei há uma série de anos com um conjunto de amigos, e portanto tinha, por um lado, a credibilidade suficiente para poder chegar junto à autarquia e podermos propor este projeto e explicar também aos parceiros que poderia ser um projeto diferenciador aqui para a região onde nós nos encontramos, para a Baixa da Banheira, para a Moita, e no fundo juntámos estas duas valências que um e que o outro tinha e claro, foi uma corrida contra o tempo, mas a principal objetivo da primeira edição era demonstrar que podia ser feito. Portanto, E foi feito. que podia acontecer. Exato. E como é que foi? Portanto, resultados, portanto, em 4 meses, não é? Chegam à autarquia, não é? Chegam a essa revelação do que vocês pretendiam fazer, não é? Portanto, essa credibilidade é muito boa, portanto, significava que o Rui também já havia feito trabalho, neste caso noutra área, mas como dirigente associativo. E, portanto, como é que depois se desenrola não é, estes contactos, não é, como é que se, efetivamente, chega-se às bandas, mas isto deve dar imenso trabalho. Digamos, da parte das autarquias a aceitação foi extraordinária, portanto eles perceberam logo que era uma ideia interessante e que tinha pés para andar, gostaram da maneira como nós apresentámos o conceito e sobretudo o que demonstramos que o conceito poderia evoluir em termos futuros, explicando que era uma coisa que tinha pernas para andar e sobre a aceitação no meio em si do blues e da música em Portugal também foi extraordinário. Sim, nós graças a Deus em Portugal temos bandas e músicos excelentes e fomos muito criteriosos na escolha das 4 primeiras bandas que tocaram no festival e isso teve naturalmente um impacto grande, nomeadamente em termos das autarquias, porque perceberam que o projeto tinha qualidade e tinha pernas para andar, para se ingrar e para fazer futuras edições. Eu não me recordo, confesso, o primeiro festival foi só um dia, é porque agora já são mais dias, não é? Foram 2. Okay. Foram logo 2. Nós já, ao longo das edições, experimentámos vários formatos diferentes. Ok. Eu julgo, corrijo-me se eu estiver enganado, acho que a edição que tivemos com mais tempo foram 9 dias, qualquer coisa deste género. Portanto, 2 fins de semana. Sim, espaçados, exatamente. Portanto, fomos aqui experimentando vários formatos. Agora estamos confortáveis com o formato que temos atualmente. Portanto, agora como é que funcionamos? Começamos a uma quinta-feira e o festival estende-se até ao domingo. Sendo 4 dias seguidos. 4 dias seguidos. Quinta, sexta, sábado, domingo. Sim, sendo o domingo um dia diferenciador, porque passamos para o ar livre, fazemos aquilo que nós chamamos o Blues Picnic, e portanto não é um dia indoor, não é dentro do auditório, aliás dentro do Fórum Cultural onde normalmente fazemos o nosso festival, mas passamos o festival para o exterior. Mas sentimos muito confortáveis com este formato de 4 dias, apesar de termos feito estas experiências, conforme já referi. E 2 dias porque é logo no início, porque apesar de serem bandas portuguesas, nós não queríamos fugir um bocado àqueles festivais, ditos festivais de blues que se organizaram ainda um pouco por todo o país, que era um pouco fazer um dia ou 2, ver um músico americano a tocar e, portanto,
um dos elementos fundamentais do nosso festival foi dar palco às bandas portuguesas. E, portanto, essa marcou a primeira edição, sem dúvida, foram só bandas portuguesas. Será esse um elemento diferenciador do nosso festival em relação aos outros? Sim, mas desde aí, Portugal. sempre sensivelmente metade do alinhamento são com músicos portugueses. E este ano, mais uma vez, aliás, há um palco específico do Blues Picnic, muito também apoiado agora com o media partner que temos, que é a Antena 3, e onde de facto queremos dar palco às bandas portuguesas e bandas pouco conhecidas e aos projetos pouco conhecidos. São vocês que propõem as bandas? Nós escolhemos as bandas. São vocês que escolhem as Sim, bandas? programamos as bandas. Existe a oportunidade das bandas se proporem para tocar no vosso festival? Sim, claro, estamos constantemente a ser solicitados. Sim. E bandas estrangeiras também, portugueses. Sim, nós temos um princípio na programação desde o início, normalmente só programamos bandas que tínhamos visto atuar ao vivo. Porque valorizamos muito essa experiência do que é que a banda vem e o que é que apresenta, mais do que, digamos, o repertório. Qual é a experiência daquela banda com o público, como é que aquela banda se relaciona com o público, que tipo de experiência é que propõe criar. Isso para nós é um elemento fundamental. Isso é espetacular, claro. Quer em termos das bandas portuguesas, quer em termos das bandas, digamos, estrangeiras, em que nós tentamos sempre estar presentes em muitos festivais aqui em Espanha e para deslocar, para ver ao vivo o contacto com essas bandas, para além de depois toda a nossa experiência a nível do blues europeu, que já vamos explicar. Vamos conversar sobre isso. Sim. Podemos conversar já. Sim. Claro. Vamos mudar já o capítulo. De onde nasceu a paixão pelo blues? De onde veio? Vamos viajar no tempo. É uma pergunta interessante. O Win há bocado viajar. referiu que eu comecei precisamente no punk e eu já tive a oportunidade, obviamente, nestes anos todos, de refletir um bocadinho sobre isto. E eu, acima de tudo, sou melómano, identifico-me melómano, adoro música, não só blues, naturalmente, apesar de nos últimos anos estar muito focado no blues, mas ao longo da minha vida, essencialmente, eu quis ouvir músicas que me dissessem algo. Portanto, obviamente, na adolescência era o punk, porque era a rebeldia, toda aquela fase. Um pouco mais tarde foi o grunge, porque fazia-me sentido naquela altura. E agora, nesta altura, é claramente o blues. Mas é curioso, porque mesmo nessa altura do punk, tanto eu como o Rui, nos nossos 18, 20 anos, já ouvíamos blues, que é curioso. Não sei exatamente explicar a origem de uns CDs que eu comprei nessa altura de blues, mas sei que no meio de toda aquela música que eu ouvia, aqueles 2 CDs eram chave, e ocasionalmente ia ouvi-los e estavam lá todas as referências que tenho hoje em dia. E foi amor à primeira E vista. foi amor à primeira vista, mais do que amor, paixão, claro. E a partir daí nunca mais acabaram de se relacionar Exatamente. com o blues. No meu caso, eu desde muito novo comecei a ouvir blues e a ter discos de blues e a comprar. Portanto, nos anos 80, a forma como cheguei aos blues foi através das bandas dos anos 80 que existiam no mainstream, sobretudo Dire Straits. Clapton. Dire Straits, através dos Dire Straits, Mark Knopfler, chegamos ao Clapton. Através do Clapton chega-se a todo lado e, portanto, chega-se aos clássicos do blues. E é interessante ver, porque quem gostar de música e começar a fazer este percurso, a dizer, este músico toca com quem? De onde é que vem esta música? Está a fazer um cover aqui de outra música. Todos estes caminhos vão levar sempre ao Mississippi, ao Delta e aos grandes e aos primeiros nomes do blues. E quando se lá chega, percebe-se que aquilo tem uma força em termos de mensagem, em termos de palavra, absolutamente distinta. E depois, ainda mais, quando chegamos a um espetáculo ao vivo de blues, percebemos que aquilo é uma coisa diferente. É uma coisa absolutamente diferente. Nós vimos, esta semana que passou agora, na segunda-feira passada, estivemos na aula magna a ver o Ben Harper e o Charlie Musselwhite. Portanto, o Ben Harper toda a gente conhece. Charlie Musselwhite é uma lenda viva do blues, um harmonicista que nasceu em Clarksdale, no Mississippi. E, portanto, aquilo não foi um concerto típico de Ben Harper, aquilo é um concerto de blues. Okay. E a relação que eles estabeleceram com a aula magna, aquilo foi uma coisa extraordinária. Absolutamente incrível. Termina o espetáculo com o Ben Harper a cantar à capela para a aula magna, para aqueles milhares de pessoas que estavam ali. E de facto é isso que o blues proporciona, provoca as pessoas, propõe sensações, incita à intervenção do público,
os músicos interagem com o público. É muito diferente daqueles concertos em que é um repertório, uma demonstração. É apenas uma performance. Uma não é? performance, não tem No nada blues a há ver. uma ligação muito humana, Muito. até pela história, pela relação com as emoções, com o desabafo, com os pesos na alma, com as dores. Daí mesmo o nome blues, não é? Portugal está pronto para esta nova onda de blues? Portugal está prontíssimo para esta nova onda de blues. Exemplo disso, nós este ano em abril estivemos na Noruega. Nós, a Associação BB Blues Portugal, estamos filiados num organismo europeu que se chama European Blues Union, que é nada menos nada mais do que um organismo onde todas as associações de cada país estão representadas. É um organismo que representa o blues europeu e basicamente a European Blues Union organiza o European Blues Challenge. O European Blues Challenge, como o nome indica, e mal comparado, é um festival da canção do blues, mal comparado. Ok. Portanto, cada país elege a sua banda representante. Nós somos responsáveis por eleger o representante portuguesa. nacional, naturalmente. Este ano foi o Vítor Bacalhau, que vai estar presente Nesta agora edição. no warm-up do festival, que é já no próximo sábado. O Vítor Bacalhau sagrou-se no pódio no 3º lugar, em 21 países Uau. concorrentes. Portanto, Parabéns, Vítor. Muito bom, parabéns. Muitos parabéns. E obrigado. portanto, respondendo à tua pergunta, sim, claramente. Está pronto. Prontíssimos. E para complementar aquilo que o Dúlio diz, o que nós estamos a verificar nestes últimos anos é de facto um grande crescimento desta atividade em termos de blues. Para ter uma ideia, quando nós começámos com o festival, havia apenas um festival com atividade regular que se realizava, embora já tenham existido outros festivais no passado que depois interromperam, Viana do Castelo, Coimbra, etc. O único festival que havia era nos Açores, em Santa Maria, o Santa Maria Blues, Uau. que é o mais antigo, que já vai para a 15ª, 16ª edição neste momento, e nós fomos o segundo praticamente. Há 2 anos atrás eram 5 festivais e este último ano nós contámos 15. Portanto, Uau. num ano triplicaram o número de festivais. Nós estamos ligados a esses festivais, de alguma maneira, a essa comunidade. Nós incentivamos, nós como Associação BB Blues Portugal, para além do festival que organizamos, incentivamos a existência de outros festivais, porque no fundo é essa a razão da nossa existência também, criar aqui um circuito blues, Claro. criar condições para que os músicos tenham mais sítios onde tocar. E de facto vemos isso com muito agrado, porque desde Faro até Braga, Porto, Reguengos, Guarda, estão a começar a aparecer em todo o lado. Há uma vontade de cantar blues. Sim, e bandas também. E bandas. Isto é uma curiosidade. Existe blues com alma lusitana? É um desafio para os Não músicos. Se estás-te a referir a cantar blues em português, sim, há blues cantado em português. Se nós formos ver o repertório do Rui Veloso, Mais fundo. Chico Fininho é um blues. se nós vermos aqueles álbuns de início dos anos 80 do Rui Veloso, aquilo é blues puro. Sem dúvida. Há outras experiências também de blues cantados em português, como o Paulo Brices, por exemplo. O blues, se tem alma portuguesa, tem alma portuguesa. Nós dizemos sim que tem alma portuguesa, tal como os espanhóis dizem que tem alma flamenca e alma espanhola, porque o blues é tudo acerca da emoção e, portanto, isso. Agora, o português tem um certo sentimento nostálgico, digamos, de cantar as mágoas. Portanto, há aqui esta ligação entre o fado e o blues que no limite se pode fazer. Foi mesmo essa a pergunta, é isso mesmo. Já houve um disco que o Joel Xavier fez nos anos 90 em que musicou em estilo de blues uma série de fados também, mas sim, o espírito existe. E aliás, na Europa neste momento há uma grande corrente de blues, há uma grande pulsão de blues por todos os países. É o blues europeu mais uma vez que está de alguma maneira a salvar o blues e a dar palco aos músicos de blues americanos e a difundir um pouco por todo o lado, reconhecido pelos próprios americanos. Há uma banda de blues de Braga, que está considerada a melhor banda de blues nacional, que se chama Buda Power Blues. Um abraço. E o Buda, o mentor da banda, é também promotor. Eles gravaram recentemente
Sim, também, mas gravaram o último disco de Buddha Power Blues, e este último disco de Buddha Power Blues está muito inspirado em músicas tradicionais portuguesas, porque ele esteve em estúdio com uma banda, que eu não sei se vou dizer o nome da forma correta, mas são as Galanduim Galanduana, algo deste género, que são uma banda de música tradicional portuguesa, e ele lembrou-se de fazer essa ponte entre a música tradicional portuguesa e o blues, e então o último álbum de Buddha Power nota-se bastantes influências. Sim, este álbum chama-se Back to Roots, e é sobretudo isso, essa música tradicional, sobretudo de raiz minhota lá em cima. Interessante. O blues é um estilo musical muito flexível e que acolhe facilmente as culturas, as várias culturas à volta do mundo, e a minha pergunta foi mesmo nesse sentido, se é possível haver vários blues à volta do mundo. O blues é um estilo ou é uma expressão de cultura? Uma necessidade emocional de comunicação? Sim. Primeira música. Essa pergunta é excelente. Na minha opinião, são ambas. Naturalmente, qualquer tipo de música é sempre a expressão do próprio músico. O blues tem essa particularidade de ter uma questão emotiva ou emocional mais acentuada. Mas sim, acho que pode se transformar num estilo de música mundial. Prova disso é precisamente o European Blues Challenge, onde estão 21 países representados. Cada banda vai lá com o seu próprio estilo. Eu estou-me a lembrar que quando estivemos agora em Hell, na Noruega, o primeiro dia do festival é dedicado a um showcase de bandas locais. Portanto, quando foi em Itália, o primeiro dia era com bandas italianas, agora foi com bandas norueguesas, e para o ano que se vai realizar em São Miguel, nos Açores, com certeza o primeiro dia será com um showcase com bandas portuguesas. E quando nós lá chegámos na quinta-feira, esse primeiro dia eram concertos num bar, e de repente começaram a tocar, e foi indescritível o sentimento, porque estava uma cantora norueguesa que ganhou já o European Blues Challenge há 5, 6 anos atrás, que se chama Rita Engdalen, qualquer coisa assim, e é extraordinário. Parecia que estávamos no Delta, no Mississippi, mas mais importante do que isso é o sentimento. Para responder à pergunta, eu acho que é sobretudo um sentimento. Ou seja, pode ser um excelente músico, interpretante, intérprete, mas se não tiver o sentimento, aquilo nota-se, não sai nada para o público, não. Portanto, tem de ser um sentimento. Tem que ser, não é? Tem de ser um sentimento. Ou seja, no fundo também é essa a vossa procura quando escolhem as bandas, nessa interação que falavam há pouco, não é? Essa experiência, o que é que é suposto que seja essa interação, essa interação e essa experiência de alguém que vai ouvir blues? Nós temos... Ou o que é que a vossa, não é? O que é que vocês procuram? Nós procuramos sempre que os músicos de alguma maneira... Primeiro, não vamos buscar músicos que se comportem todos da mesma maneira. Temos programação variada, estilos diferentes e formas de interagir, cada qual à sua maneira. Mas ao longo destes 7 anos de festival, temos tido experiências fantásticas. A melhor prova disso é quando as pessoas saem do auditório e espontaneamente nos dizem a experiência que tiveram. Portanto, já tivemos tudo. Já tivemos um músico americano como o Slam Allen, que tem um coração enorme e, portanto, uma genuinidade, e sai do palco e vem tocar com as pessoas e vem abraçar cada uma das pessoas que está no auditório, e aquilo é indescritível, só quem lá está. Temos bluesmen como o Doug MacLeod ou o Ian Segal, que vai estar novamente no festival este ano, em que sozinhos em palco com uma guitarra são contadores de histórias, portanto conseguem prender aquela gente toda unicamente com as histórias que estão a cantar. Temos os Traveling Brothers, por exemplo, de Espanha, que terminam o concerto e chamam o público e vêm todos descer escadas abaixo e vêm tocar para o hall de entrada, e portanto as pessoas dizem, mas o que é que está aqui a passar? Portanto, são coisas completamente diferentes. Mas é este tipo de sensações que queremos. Porque hoje em dia, quer dizer, a música, o consumo de música está completamente alterado, a indústria da música. Podemos falar sobre isso também. As pessoas instantaneamente têm todo o tipo de música que querem, portanto, mas ao mesmo tempo o número de pessoas que procuram festivais e concertos está a aumentar. Portanto, isto significa que aquilo que as pessoas precisam não é ir ouvir uma música, mas é viver uma experiência. E é isso que nós procuramos sempre fazer. Falavam desta diferença, não é? Do consumo
do consumo de música ou da forma como se consome música. O blues também é afetado por isto. As pessoas, quer dizer, ultimamente não se compra música, não é? Portanto, isso é um problema, se calhar para os músicos, sobretudo. Eu julgo que é transversal a todos os estilos de música. Hoje em dia, se formos, por exemplo, ao Spotify, qualquer álbum de blues já está representado no Spotify e noutras plataformas. Portanto, eu acho que é transversal a todos os tipos. O que nós vemos é que as coisas são feitas de maneira diferente. Ou seja, hoje em dia, e temos muitos músicos que continuam a fazer álbuns, continuam a fazer, por um lado, para marcar a própria obra, por outro lado, porque ainda existem alguns tontos colecionadores como eu que compram e quer ter o vinil e o CD e tudo mais. Mas, por exemplo, aquilo que nós verificamos é que, por exemplo, nos espetáculos que assistimos aqui e lá fora de blues, o músico de blues é muito pouco vedeta, portanto é muito interativo mesmo depois do concerto. E o que acontece é, acaba o concerto, ele sai, vem sentar numa mesa, tem lá os CDs para vender e os vinis, e as pessoas acabam por comprar música. Portanto, e não é... Claro. Portanto, E música autografa, mais do que autografa, fala com as pessoas, conversa com as pessoas, é um ser está humano. disponível, está disponível para tirar fotografias com as pessoas, e as pessoas valorizam muito esse contacto. Faz parte da experiência também, não é? Sim. E há muitos músicos que vendem música assim também. Claro. Então, são menos vedetas? Os do blues sempre foram menos vedetas. Não quer dizer que não tivessem estilo. Até eu acho que tinham bastante mais estilo que os outros. Com Sim, certeza são estilosos, não é? São estilosos. Basta ver as fotografias deles, que eles tinham bastante estilo. Mas, portanto, há uma forma diferente, não é? Esse ser humano que está por trás, ou talvez também será a história que conta? Que histórias conta o blues? Uau, grande pergunta. Essa é uma das questões do blues. Que histórias é que contam o blues? O blues, o início do blues, eu uma vez li num documentário que o início do blues teve a capacidade de pôr homens a falar sobre as emoções. Numa altura, estamos a falar no início do século, do século passado, naturalmente, em que ser homem pressupunha que não transpareciam tanto. Ser rijo. Exatamente. E muitas das músicas de blues são precisamente isso, são pessoas a cantar o que se passava na sua vida, os seus amores, enfim, as tristezas que tinham, as coisas por que passavam, basicamente é isso. Sim, e o blues tem sempre esta raiz de tradição modesta das pessoas que cantavam os problemas, a sua vida, trabalho, portanto é uma raiz que vem dos escravos, das plantações, da forma do blues, a música como uma forma de expressar aquilo que eram as dificuldades do dia a dia. Obviamente que depois toda essa digamos, essa raiz histórica artística é exportada para como o movimento migratório portanto, sul-norte nos Estados Unidos para as indústrias em Chicago e em Detroit, e onde o blues foi eletrificado. Mas se nós virmos bem, até aos anos 60 o blues continua a ser uma música sobretudo de raiz negra e para negros, mesmo em termos de rádios e de concertos, era muito fechado. E só é aberto depois com os ingleses, nos anos 60, quando os Rolling Stones começam a dar palco e a expressar todo aquele tipo de música, e de repente temos testemunhos de grandes senhores do blues, já há muitos com 30 e 40 anos de carreira, que de repente se vêem naqueles grandes concertos, em multidões, frente a 200 mil pessoas, a maior parte delas brancas, e dizer o que é que eu estou aqui a fazer. O que é isto? Exatamente. O que é que vos atrai nos blues? Porquê é que vocês gostam de blues? O que é que vocês procuram? Blues é feeling, blues é sentimento, fala diretamente ao coração. Vocês procuram sentimentos? Também, claro, naturalmente. Sim. Mas é isto, a minha relação com o blues é precisamente esta, é uma música que quando eu ouço, e era isto que eu tentava dizer ainda há pouco quando falei no punk e no grunge, etc., são músicas que me dizem algo diretamente, que têm capacidade de me falar diretamente ao coração. E o blues tem muito isto, e atrai-me particularmente. Não sei se é a tua opinião também. Sim, sim, está presente sempre, não só em vários momentos da vida, mas em vários momentos do dia, não é? Ao fim do dia de trabalho. Eu, por exemplo, tenho uma experiência que ouço muito podcast.
variados, de política, de humor, de entrevistas, e normalmente ando no carro de um lado para o outro e ando sempre a ouvir os podcasts, portanto ando a ouvir rádio, não em direto. Mas normalmente o final do dia, quando já estamos cansados da rotina todo o dia, é música, é blues, é a melhor forma de relaxar e acalmar a alma. O que é que podemos esperar do BBB Fest para o futuro? O BB Blues Fest. O que é que vai acabar? O BB Blues Fest vamos para a 7ª edição. Vai decorrer do dia 31 de maio, quinta-feira, a 3 de junho, domingo, precisamente com o Blues Picnic. Tradicionalmente, neste formato que temos adotado nos últimos anos, o primeiro dia e o último dia são completamente gratuitos. O primeiro dia, 31 de maio, é numa sala onde nós habitualmente fazemos as Blues Nights. Portanto, nós programamos mensalmente uma noite de blues no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, na Baixa da Banheira. E tradicionalmente essa Blues Night é no Café Concerto, portanto é num espaço mais pequeno dentro do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo. Gratuito, naturalmente limitado à capacidade da sala. Depois transitamos para o auditório. O auditório, obviamente, já é um ambiente um bocadinho mais premium, digamos-lhe assim. 300 lugares. Esses 2 dias, sim, já são pagos. 10 euros por dia é o preço do bilhete, portanto não é nada de significativo. Sim. E no último dia transitamos, então, como já referimos, para o Parque José Afonso, muito próximo do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, e é o tal dia descontraído, com sol, por baixo das árvores. Com convívio. Com partilha de histórias e emoções. Há aqui alguém, portanto, que é a Ana Margarida, portanto, nós conhecemos, e diz que, portanto, dá-vos os parabéns pela iniciativa, portanto, obrigado. Porque, portanto, é bom ter tão perto de casa tanta qualidade. Portanto, resumindo mais ou menos, foi o que ela nos disse aqui, e, portanto, e agradeço-vos esta iniciativa. Portanto, tem muito este feedback das pessoas. Sim, temos muito, aliás, temos a ideia que o nosso público é um público muito fiel. Portanto, quem vem, quem conhece, acaba por regressar. Nós, aquela primeira edição, que foi preparada em 4 meses, praticamente quem foi assistir ao festival foram os meus amigos e os amigos do Dúlio, claro, como é normal. E que bom. E entretanto, correu bem. E entretanto, ao longo destes anos, temos vindo a ganhar mais público, sendo que o público divide-se essencialmente entre 2 grandes extremos. Portanto, por um lado, as pessoas aqui da região, portanto, da Baixa da Banheira, da Moita, do Barreiro, do Lavradio, que valorizam esta iniciativa como sendo uma iniciativa local e vão ver, e mesmo muitos deles até começaram a ir e dizer: eu não gosto de blues, mas vou apoiar. E depois chega lá e diz assim: afinal o blues é isto, afinal gosto. Exato. Afinal gosto. Afinal até vou voltar. E depois a outra metade, digamos que é a tribo do blues, digamos aqui sobretudo da região da Grande Lisboa, embora para o festival venham desde o Porto ao Algarve, vêm pessoas assistir ao festival. O que é que falta para este festival explodir? Por aí afora? Por Portugal inteiro, pela Europa inteira? Que tipo de upgrades podemos fazer? Este é um momento para falar para a Carmen e pedir ajuda ou pedir apoio. Bom, eu acho que este ano, com a Antena 3 como Media Partner, vamos ter uma exposição muito maior do que temos tido nos últimos anos. Sem dúvida. Nos 2 últimos anos tivemos a Super FM como Media Partner, que fez um trabalho excelente, mas, enfim, tem a sua dimensão. Com a sua dimensão, exatamente. Portanto, agora com a Antena 3, naturalmente vamos ficar bastante mais conhecidos do público em geral. Para crescer, naturalmente é preciso investimento. É algo que nós discutimos com alguma regularidade. Procurar formas de crescer, patrocinadores, eventualmente. Okay. Mas porque ia-me ocorrer, portanto, investimento, portanto, financeiro, é isso, mais do que o vosso tempo ou que a vossa dedicação, que é uma coisa que também gostaria de saber, não é? Que deve ser grande. Sim. Digamos, a maneira como o festival está neste momento formatado, a manutenção desta qualidade neste formato, obviamente só pode mudar se houver um outro tipo de apoio. Portanto, se houver aqui organismos, se houver marcas que se queiram associar ao festival, aí é que podemos equacionar uma mudança, digamos, de formato que possa tornar o BB Blues Fest até uma iniciativa maior.
De qualquer maneira, nós sempre tivemos o cuidado de não querer dar um passo maior que a perna, portanto, e dar passos seguros, e toda a evolução que fomos tendo aqui no festival foi sempre neste sentido. Em termos de investimento pessoal da nossa parte é muito, porque obviamente neste momento do ponto de vista da associação, porque a Associação BB Blues Portugal, para além do festival, que é um trabalho de um ano inteiro em conjunto com as autarquias, portanto é uma equipa de trabalho em conjunto, nós, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal da Moita também, e isso implica um ano inteiro de trabalho, de preparação, de tudo o que possam imaginar. Para além disso, a Associação tem uma série de iniciativas, portanto, para além de organizar este European Blues Challenge, a edição local, nós temos outros eventos que organizamos fora do Conselho, em parceria, apoiamos outros festivais, temos uma parceria com a Embaixada Norte-Americana para levar o blues às universidades, portanto, que já pusemos, portanto, as bandas portuguesas a tocar na Universidade Nova de Lisboa, no Porto, em Aveiro, e que agora está em vias de renovação também esse protocolo. Também já levámos o blues a museus em Lisboa, como o Museu Arpad de Sernes Vieira da Silva, por exemplo, e Câmara de Comércio Norte-Americana também. sim, em conjunto com a Câmara de Comércio Norte-Americana levámos ao Parque das Nações, um evento que eles chamam de This is America, para mostrar a cultura americana. E portanto, como diz o Dúlio, nós temos a nossa vida profissional, portanto isto tem de ser feito em gosto pessoal e muita organização para que o tempo adequado seja exatamente aquele que é necessário. Ok. Então, portanto, o que é que vocês fazem para além disto tudo? A pergunta. Força, começa por ti. Eu trabalho em seguros. Ok. Portanto, sou profissional de seguros, trabalho há 25 anos em seguros e pronto, neste momento trabalho numa companhia francesa e é o meu dia-a-dia de trabalho, portanto, mas isto, como se costuma dizer no blues, o blues nasce de pactos com o diabo numa encruzilhada à meia-noite, não é? Exatamente. E o meu pacto é este. Não, mas na verdade, vamos lá ver, como eu disse há pouco, eu já fazia, eu faço associativismo desde os 18 anos, 17 anos, quando fundei. Já é uma longa história. Portanto, a minha única maneira de Sim, atuar, sim. eu penso que sou, portanto, obviamente que dedico muito tempo à família e à minha profissão, mas também acho que tenho um papel na sociedade e, portanto, tenho de restituir alguma coisa. A minha maneira que tenho é esta, de organizar coisas onde acho que faz sentido. Durante muitos anos estive ligado ao atletismo e foi o atletismo, agora é a música. Agora é a música e expandir as mentes através da arte. Exato. E trazer das música emoções. às pessoas é uma tarefa muito nobre, não é? Porque, de facto, a música faz parte da vivência, por mais que se goste de uma ou de outra, não é? Portanto, de um estilo ou de outro, o ritmo mexe connosco, portanto, nós também, o nosso próprio ritmo biológico e a música tem uma relação muito grande, portanto, mexe com pessoas, portanto, isso é, sem dúvida, Absolutamente. muito, muito nobre. Nós, aliás, temos ali no nosso público muitas pessoas da nossa geração que andaram connosco na escola, muitos professores nossos, pessoas que foram nossos professores, Isso é fantástico. muita gente da comunidade e isso que está a dizer é verdade. Muitas das vezes, quando terminam os concertos, a meio dos concertos, olhamos e vemos aquela comunhão que está a haver ali. Digamos, é o melhor, a melhor recompensa que podemos ter é ver aquelas pessoas integradas e usufruírem, de facto, como diz, de uma coisa importante como é a música e sobretudo arrancá-las do sofá, arrancá-las da internet, arrancá-las dessas coisas todas. Sim. E fazê-las viver. Há uma frase recorrente que nos dizem com frequência que é: como é que é possível viver noites destas na Baixa da Banheira? Nós até nos esquecemos que estamos na Baixa da Banheira. Sem dúvida. E é este um pouco, em termos de qualidade do festival, as bandas que nós trazemos ao festival. Que aliás é um sítio bom para acontecer, porque é uma terra singular, como, Exatamente. Isso é interessante. Como o seu slogan, não é? o seu slogan indica. Então vamos por aí agora. Sim. Com tantas cidades boas e grandes onde podiam instalar um festival, porquê na Baixa da Banheira? Porque é de onde nós somos. Qual é a vossa missão? Nós foi sempre, desde o início, foi a premissa base. Para organizarmos o festival tinha de ser aqui.
Onde moramos. Onde moramos. Portanto, é aqui a nossa vivência, é aqui a nossa interação. Tem de ser aqui. Nós, aliás, fizemos na segunda edição do festival, fizemos um cruzamento entre a identidade visual da Baixa da Banheira, as origens da Baixa da Banheira e as origens do blues. E o resultado que saiu foi muito interessante. Porque se virmos as origens da Baixa da Banheira, o que é que temos? A linha do comboio, o rio, as populações rurais a virem para as zonas das grandes indústrias. É uma fusão. E de repente começamos a recolher fotos antigas da Baixa da Banheira e a pô-los aquilo num contexto blues e está lá tudo. Portanto, o galo está lá nos quintais. E nas letras de blues, o Rooster, o famoso Rooster. Portanto, está lá tudo cruzado. Muitos temas de blues sobre a linha do comboio, sobre o rio, sobre este movimento. Portanto, nos anos 50, aquele movimento que nos anos 40 houve de migração nos Estados Unidos, também ocorreram aqui. A Baixa da Banheira resulta disso, da migração de pessoas do Alentejo, das Beiras, etc., que vieram para junto das grandes indústrias. Portanto, é um sítio de blues. Certo. É um sítio de blues, exatamente. Espanha tem um festival de blues fortíssimo. Espanha é muito forte em termos de blues, mas há um festival que se distingue, que é o Cazorla, a Blues Cazorla. E Cazorla é uma localidade literalmente no meio de nada. É uma vila, são no meio do maior olival do mundo, são 700 km para lá chegarmos e literalmente não existe nada à volta. E houve dois espanhóis que tiveram exatamente a mesma ideia do que nós. Gostamos de blues, porque não fazer aqui um festival? Fazer aqui. Neste momento é um dos festivais de referência na Europa que já ganharam 2 prémios internacionais. Portanto, em qualquer sítio é possível fazer, desde que haja vontade e que haja empreendedorismo. Claro que sim. Aliás, vê-se os grandes festivais de blues na Europa, tirando de Lucerna, na Suíça, que é uma cidade grande, todos os grandes festivais de blues são fora das cidades principais. São em pequenas vilas, são... não sei porquê, se há alguma razão que o explique, mas acabam por ser sítios onde as pessoas acabam por afluir em termos de blues, mas não se situam nas grandes cidades. Se calhar existe um É bocadinho, muito. se calhar a mesma relação que a Baixa da Banheira terá, não é, de raiz, porque é verdade, a Baixa da Banheira cresce por uma afluência de pessoas que vêm sobretudo do sul do país, portanto do Alentejo, do Algarve, não é, portanto, e que se concentra e começa por ser um caminho de terra batida, porque nós também somos de lá e portanto também conhecemos a história, não é? Não tão bem se calhar como vocês, mas Seguramente que sim. Mas sem dúvida, Não é? comboio acima, rio abaixo, as pessoas encontraram-se ali na Baixa da Banheira é verdade para partilhar as suas emoções. e portanto se calhar também essas outras terras ou vilas ou essas aldeias onde o blues vai chegando, se calhar também tem este passado, esta história de trabalho, não é? Sim. De crescimento através das pessoas, porque é isso, porque a Baixa da Banheira cresce porque as pessoas foram para lá, porque senão não havia, não é? Absolutamente. O que é que E hoje em dia, desculpe, só para terminar, e hoje em dia isso não constitui nenhum hobby, quer dizer, a Baixa da Banheira dentro do meio do blues e o BB Blues Fester é conhecido em todo o país, portanto já somos reconhecidos como, se não a capital, pelo menos uma das capitais do blues em Portugal. E temos de lutar um pouco contra esse estigma. Estamos sempre a lutar contra estigmas aqui sobre o festival. Por um lado, o blues, apesar de tudo isto que estamos a falar sobre o blues, dentro do panorama global, é um nicho. E temos de estar a puxar pessoas mais para este nicho e explicar a muita gente, por exemplo, as pessoas que vivem em Lisboa, do outro lado do rio, que estamos a 25 minutos de carro, meia hora de carro, que não estamos longe, assim tão longe. E de barco também. Pois, e de Sim. barco. Era isso que eu ia dizer, bem Bem pertinho. Muito pertinho até. Sim, estas acessibilidades, na realidade, onde as coisas acontecerem e que tenham qualidade, as pessoas vão. Claro. Não é? Portanto, se vêm do Porto, se vêm, portanto, o que nos move, não é? É o evento. E se nós vamos a um evento a Lisboa, ou no Porto, ou onde quer que seja, por que não virem até à Baixa da Banheira para este evento que está quase, não é? Está quase.
Sim, é já no fim deste mês, mas antes, no próximo sábado, vamos ter o warm-up do festival, que este ano coincide muito próximo da data do festival. É um facto. Este ano nós tivemos que antecipar um pouco a data do festival. Tradicionalmente nós faríamos o festival no terceiro fim de semana de junho. Este ano, excepcionalmente, vai ser no primeiro fim de semana de junho. Portanto, há aqui uma proximidade com a data do warm-up. O warm-up vai ser no próximo sábado, dia 12. Vamos ter duas bandas. Portanto, vamos ter, como já referimos, o Vítor Bacalhau, que ficou em terceiro lugar no European Blues Challenge, que é um músico incrível, e vamos também ter um americano que é o Chris O'Leary. E é também a noite em que vamos apresentar o cartaz final do festival, portanto, porque já foram confirmados alguns nomes. Vai ser a revelação do cartaz final. Cartaz final. Isso é muito bom. Sim. Nos últimos 5 minutos da nossa conversa, o que é que querem dizer às pessoas? Basicamente fazer um convite, apareçam, são bem-vindos. Sentimos ainda que há, falando aqui especificamente para o Barreiro, sentimos a falta das pessoas do Barreiro no nosso festival. Apareçam, serão bem-vindos. É aqui pertíssimo. Malta do rock, por favor, blues, pá. Por favor. Rui, Basicamente é isso. o que há para dizer sobre a Revolução do Blues e sobre o vosso festival? Convidamos todas as pessoas que não conhecem a vir conhecer-nos, saírem de casa, saírem do sofá, saírem da internet, desligar o Facebook. por um bocadinho, trazer o Facebook no telemóvel e vir. Não desliguem, estamos aqui. Trazer no telemóvel e vir. Exato. E apoiem os músicos. Apoiem os músicos. Música ao vivo. Apoiem a música ao vivo, porque se há coisa que temos ao longo destes anos aprendido a valorizar muito é o trabalho dos músicos. É gente muito dedicada, dedica muitas horas. E dos técnicos. E dos técnicos. Dos produtores. São pessoas altamente dedicadas, gastam muitas horas da sua vida a dedicar-se a fazer aquilo que gostam, e nem sempre são reconhecidos. E a melhor forma que temos de reconhecê-los é ir assistir ao vivo, premiar o trabalho deles. É ir saborear a experiência, não é? Exatamente. A tal experiência que não passa num disco ou no Spotify. Sim, no fundo é estar Vamos ver presentes e relacionarem-se, não é? Porque a música é uma relação com os músicos, é uma relação com o público, é uma relação entre aqueles que estão ali com a mesma paixão, não é? Portanto, obrigada por terem obrigado aos vindo. dois. Obrigada. Obrigado. E, pessoal, não se esqueçam, 31 a 3, não é? De junho, portanto, na Baixa da Bangueira. É já aqui, não há desculpas. Mesmo que sejam de Lisboa, não há desculpas. Porto, comboio, não há desculpas. Por favor, venham. E apareçam agora no dia 12 de maio, ficam já Certo. com uma pequena ideia Sim. do que vai ser. Já agora uma Sim. pequena informação, os bilhetes estão já disponíveis na Ticketline Por favor. ou na sua rede de parceiros, e a rede de parceiros da Ticketline é a FNAC, é a Vorten, é a Agência Abreu, etc. E também presencialmente no dia do evento a partir das 8h30. Ok. Portanto, Não há desculpa. não há É desculpas, só ir. está tudo informado. Apareçam. obrigado. Obrigada. Obrigado nós. Obrigado.